Este é o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, colunista política do jornal Opinião, e o empresário e também jornalista Roberto Vaz, proprietário do site AC 24 Horas. O tema de hoje é a crise nacional e os bastidores da política local. Narciso Mendes, tem uma pergunta. Ô, Luiz Carlos, você ouviu aqui a peroração feita pelo Roberto Vaz. Governo, defeito de governo. Eu concordo. Mas a minha pergunta é a seguinte: há alguém que possa substituí-lo, que amanhã a gente não seja obrigado a cantar aquela musiquinha que diz "Eu era feliz e não sabia"? Substitui quem? Substitui quem? O prefeito Marco Alexandre e o governador Tião Viana. Mas aí a gente nós estamos fazendo bancando a mãe de Ná, porque... Não. Eu me lembro bem que o Jorge Pinheiro, quando o Jorge Viana era candidato, ganhou, disse: não, vamos deixar esses meninos ganharem, os meninos do PT ganharem, que eles vão para o poder e lá vão se destroçar e... Nós retomamos com facilidade. Então, há 20 anos, né? 20 anos no poder. Então, eu não sei se um Zé Mané qualquer pode até ser um bom prefeito. A lógica é que não, né? Mas eu não sei. Dizer, mas aí, Narciso, me permita-me. É complicado. É o seguinte, viu, Luiz? O problema é que nós estamos discutindo toda uma crise no âmbito do Estado. E que agora, só acrescentar... Só prosseguir. Essa crise se amplia mais a nível de município, porque nós estamos também deixando de discutir uma coisa fundamental. A crise é nacional, com grave reflexo nos estados e nos municípios. No ano passado, até determinado tempo que eu acompanhei, o governo do estado, Roberto, tinha perdido em FPE mais de 360 milhões de reais. Perdeu 36 milhões esse mês. Esse mês, você reafirma, perdeu 36. Como é que se pode dar governabilidade a um Estado? Mas o problema todo, meu amigo... Os municípios, só para concluir, os municípios brasileiros, de uma forma geral, quebrados, notadamente os municípios acrianos que não têm renda própria, eles não têm um tostão para colocar um tijolo na rua. Eles não têm um tostão, eles só colocam alguma coisa, alguma obra, se for de emenda parlamentar ou convênio com o governo federal. Esse é um país, e aí eu concluo aqui, esse é um país que tem 70% dos seus recursos tirados do povo, centralizados em Brasília, e muito dele, quase todos amarrados. Amigo, vamos por partes. Pois não. Esse Estado, por exemplo, não é novidade nem para você, nem para Narciso, para Arquibaldo, para Luiz, nem para mim, nem para ninguém que está nos assistindo, que esse é um Estado que depende da economia governamental. Economia nacional. Governamental. Geral. Do que o governo reforma, exatamente. E quando, por exemplo, eu vou pegar pelos mais recentes, porque os outros, por exemplo, foram governos conturbados, não estou falando aqui de desastre, nem de corrupção, de nada. Estou dizendo da forma de governar. Vamos pegar pelo Jorge, para quando você começou a fazer uma coisa profissional. O Jorge Viana, no primeiro governo dele, ele foi um exemplo, por exemplo, de administrador. O que é que ele fez? Ele pegou técnicos que entendiam e fez girar a roda já existia, ele só fez girar. O Gilberto Siqueira, que o Tião Viana mandou embora, ele e a tropa dele, por exemplo, era o cara que conseguia recurso a fundo perdido para esse Estado. Fundo perdido é não pagar imposto. Esse dinheiro vem de qualquer jeito. Não pagar a prestação. Não pagar a prestação, você não vai pagar imposto, o dinheiro vai vir, você usa como quer. Aí depois nós tivemos o Binho Marcos, que veio para cá para ser o governador extremamente técnico. Esse, oxalá, quem não vai dizer, eu tive saudade do Binho. E o Binho foi um bom governador, ele foi muito técnico, ele não foi político. Então, eles tinham as pessoas que faziam acontecer. O Estado gerava a forma, porque eles só têm dinheiro na praça se o Estado pagar o empresário, que paga os servidores, que os servidores gastam. Não tem outro. Essa política do empréstimo, por exemplo, consignado, essa é a política de acabar tudo que está acabando esse país inteiro, inclusive o Acre. Mas, Roberto, nem o seu Jorge Viana, nem o seu Binho viveram a crise que nós estamos vivendo. Nós temos que situar também. Nós viveram essa crise. Vou chegar na crise. Aí a questão da crise, cada um toma os seus cuidados.
O governo, por exemplo, brasileiro, ele está fazendo de tudo para tentar sair da crise e não vai sair fácil, não. Porque a crise é muito mais do que a gente possa imaginar. Ela é política, ela é economicamente... Ela é moral. Ela é moral, ela é politicamente incorreta. Tudo que, por exemplo, que foi feito de errado está lá para se resolver. Num ano e não se resolve. A política de ajuste fiscal, por exemplo, está dando esse barulho todinho aí porque ninguém aceita fazer do jeito que é para fazer. Roberto. O cara diz, Petrolão. Pô, é um roubo desgraçado. A companhia é feroz, legal, tá lá e beleza. Mas não é o Petrolão a crise. A crise é administrativa. Agora, Roberto, O país é rico. A crise é a corrupção só. Nessa discussão, a gente precisa situar o governo BIM num momento econômico muito bom. Ótimo, excelente. Ótimo, Só para entregar e obras. o segundo mandato do Tião, numa situação econômica deplorável do Brasil. Por exemplo, esse corte de 36 milhões, eu queria só discordar em parte, concordo com quase tudo que você falou, Claro. mas quero discordar em parte do aspecto de cortar cargo de confiança. Isso não tem influência nenhuma no geral. No orçamento. No orçamento, porque ele demitiu 1.500. Ele cortou 1.500 cargos de confiança. E está aí, as secretarias estão quebradas. Estão quebradas por quê? Diminuiu, Porque não inclusive, tem o salário dinheiro. dos cargos. O salário dos cargos de comissionado. Então, Roberto, o momento é esse, é de grave crise econômica. Eu acho que... E o que é que ele deve fazer para resolver? Não depende dele. Crise, não depende dele. Não depende dele. Depende de uma ampla depende dele, reforma né? tributária a ser feita. Não ia resolver, por exemplo, dando reajuste para os professores. Mas é resolver se ele tira, por exemplo, 1 milhão da comunicação e bota na saúde. Era um bom começo. Ou você Roberto, diz também que isso é muito pouco? Roberto, deixa eu... Que você está dizendo que tudo é pouco. Não estou dizendo não. rico desse, Roberto. Roberto, tu falou em cargos. Ele tudo é ninharia. Ele tem que dividir também os cargos com os partidos nanicos, do cargo é um dos dirigentes. É, claro. Entendendo? Ô, Luiz Carlos, escute aqui, Roberto. Roberto. Tem quase nada. Antes, quando nós vínhamos para cá, eu estava na Globo News assistindo um depoimento do governador do Rio Grande do Sul. O terceiro ou quarto mais importante estado da federação, Isso. economicamente, industrialmente, politicamente, e tudo isso assim. Um estado onde o governador acaba de anunciar novamente que este mês não pagará o salário dos seus funcionários. O Estado quebrou. O estado quebrou. Alagoas, cujo governador é filho do presidente do Senado, Renan Calheiro, uma pessoa hoje com alta influência no poder da República, atrasou o pagamento de funcionários. Seguindo a mesma pegada, o estado do Sergipe. E aqui? Aí eu pergunto, não é um feito a ser registrado que um estado como o nosso, que economicamente não tem nem escala para se comparar a situação, aí o governo, além de estar pagando em dias, ainda promete que chegará dezembro pagando a folha integral dos funcionários, com o 13º, a despeito da vez que você disse, alguns fornecedores não estão recebendo o pagamento, o governo está restringindo conta. Aí eu volto a dizer. O problema é que o Tião Viana pegou a pior quadra. Vai ser essa. Mas a minha pergunta que eu quero fazer é essa. Aí vem aqui. O ano que entra nós temos eleição para prefeito. Se a crise dos governadores é ruim, a dos prefeitos ainda é pior, né? Pior. Mas se você sair daqui de Rio Branco até chegar em Cruzeiro do Sul, cada município tem 10 candidatos a prefeito. Verdade. O que é que seduz essas candidaturas? É a política. É o roubo, né? A facilidade de ter as coisas. Se o Baldo me Eu acho permitir, eu que queria porque não tem colocar. objetivo. O que que eu não me A facilidade de ter as coisas. Porque, por exemplo, acontece com o Pedro, com o Manel, com o Cazuza, por que comigo vai acontecer? Vai acontecer, não aconteceu. Todo mundo rola. Todo mundo se dá bem, Ah, ninguém vai Roberto, preso, pô. Roberto, só um minuto. Todo prefeito, quando termina seu mandato, quase todo tem uma coleção de processos
Em cima não dá para entender. Mas uma fazenda gostosa. Eu queria só... No banco legal. Mas tem alguns prefeitos aqui do Acre, inclusive. No Nordeste, Orley, no Nordeste, tem Boa prefeitos homenagem. que compra fazenda para pagar as prestações, dependendo das entradas dos dias do FPE. 500 passagens do FPE. Se o Arquibaldo me permitiu, eu queria colocar um tema aqui em discussão. Há esse movimento todo de indicar o vice do Marcos Alexandre. Você acredita que esses 6 partidos nanicos levam isso até o fim ou não? Não. Isso passa economicamente pelo bolso de cada um. Não é bem assim, não. Sim, a questão do pelo Marcos gosto? Não, o vice, eu quero... Pelo bolso. Para mim é pelo gosto. Pelo bolso. Sim, desse bloco unido dos vices. Não tem. O que eu penso é o seguinte a respeito da eleição para prefeito. Nós temos um PT desgastado, caindo pelas tabelas, e uma oposição estabalhada que não sabe o que fazer diante daquela situação. Ela não sabe se apara o PT ou se empurra o PT. Aí ela recolhe. Aí o PT todo esculhambado, vai indo. E olha, não será surpresa para mim o Marcos se eleger. Porque a oposição pensa muito só em cada um. Está o Rocha fazendo uma colocação que se o PT não abrir mão, se o PMDB não abrir mão para indicar o candidato lá em Cruzeiro do Sul, ele indica aqui. Quer dizer, tudo é dificuldade para a oposição. E aqui o Marcos vai concorrer sozinho contra todo mundo. Você acredita que o PT lança, então, um candidato chapa por sangue aqui? Aqui? Eu acho que seria tolice dele, né? Porque o Marcos é um bom nome e representa bem o PT. A não ser que ele esteja pensando em usar o Marcos para salvar o governo lá na frente. É o que eu penso. Agora, se... Você é um descrente dos nanicos, né? Não, eu sou descrente da política, porque a gente fica vendo as coisas, por exemplo... De que adianta, por exemplo, esse discurso todinho da Eliane, nessa questão todinha, chega na hora H, o partido dela sai com ela, o Rocha sai com a professora Socorro Nery, o Bocalon sai com o candidato. O pessoal... Do que adianta, gente, essa situação? Mas o Luiz está tentando fazer uma provocaçãozinha com essa questão dos nanicos. Ele é dos nanicos. Não é nada disso. É porque o Osmir tem dito que esses nanicos vão até o fim e vão indicar o vice do Marcos. Não é isso. Não vão. Não, absolutamente. Não vai. O problema é o seguinte, a questão da reunião desses pequenos partidos é uma questão de sobrevivência política. Sim. De cada partido. O que está acontecendo hoje? Isso é preciso que os dirigentes da própria frente entendam. Está havendo uma reforma política do Brasil, das leis, eleitoral e partidária. Ora, há inclusive uma proibição, já aprovada pela Câmara, e o Senado deve ir no mesmo rumo, de proibir as coligações. Esses partidos... Não, elas vão valer. Só não vão valer do jeito que vocês estão pensando. Mas eu concluí para explicar melhor. Mesmo que Esses partidos estão se preparando só para, na eventualidade, permita-me, na eventualidade de surgir essa legislação, eles podem se fundir na federação? Na federação, podem reforçar. Então, como eles são aliados de um governo, eles estão pedindo uma participação maior dentro desse próprio governo. Porque quem é governo, Luiz, não pode ter o ônus de ser governo. Tem que ter o ônus e o bônus. Se eu tivesse que gravar... Vocês estão apoiando o Gilberto Siqueira para suplente do Jorge? Quem? É partiu deles. É partiu dele, né? Essa discussão não é. Roberto, eu continuo apostando, Narciso, que o PT, acreditando, né? Que o PT ainda vai cair nisso que você condenou, de indicar o vice. Você acha? Eu acho que ele não vai respeitar esses 6 É a mesma coisa que botar Jorge Vieira para concorrer ao Senado. Aí eu já... Não, eu me permito... Complicado. Eu me permito a fazer uma opinião, dar uma opinião pessoal nesse particular. Eu não vejo que deva necessariamente haver uma proibição que o vice seja do PT. Aí sim, em contrapartida, seria um pecado muito maior se houvesse a imposição para que o vice fosse do PT. Você está entendendo, né? Está entendendo? Entendeu? Atendi os amigos? Atendi? Entendeu. Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o vice... É o Múcio. O vice do candidato Marcos Alexandre deve ser o candidato que
estabeleça o melhor consenso e que seja eleitoralmente mais inteligente para levar a vitória. Mas eu acho que a projeção do PT não passa por aí. Hein? A projeção do PT passa pelo seguinte: Marcos Alexandre se reelege prefeito, sai candidato em 2018 e tem que ter um petista na prefeitura. Mas é o projeto se a dele. lógica for a lógica suicida. Mas é a lógica, se a lógica do PT. for essa, A lógica do suicida. PT é essa. Essa lógica é Porque eles suicida. podem perder uma eleição aí. Aí, para Alexandre não sei quanto Mas é a Não lógica. vai ninguém, né? Mas é a lógica, rapaz. Agora, Não, olha mas só. não creio, eu não creio. A composição de chapas, elas são feitas o quê? Para fortalecer, para se ganhar, não é? Claro. Você formar a chapa do jeito que você quer. O Tião, me permita, o Sebastião me disse para mim, na entrevista lá, tipo assim, disse, quando eu escolhi a Perpétua Almeida, e não o Aníbal, eu escolhi para ganhar, eu não queria perder. Se eu boto o Aníbal, eu ia perder. Ou seja, quando ele fez a escolha do candidato ao Senado, ele sabia que se não fosse a Perpétua, o PCdoB saía da chapa. O motivo Com uma foi jogada inteligente. Não, olha, PCdoB não sai da Frente Popular. Então Ela vai saiu ter uma de vez, novo. Narciso. Não sai. Saiu em outras coisas. O PCdoB hoje, Osmir, Não, eu estou dizendo hoje, eu estou dizendo que já saiu. Administra um dos maiores orçamentos eu do quero Estado. dizer que isso é pensar, lógico, é pensar que, por exemplo, pagar uma eleição. Claro, o pensamento eu vou tem que ser. anular um aliado meu, o cara que esteve aqui do meu lado, vou botar uma pessoa que é da galera, que é aqui do grupo, por exemplo, a gente não perde a eleição. Ele tivesse tirado o PCdoB dali, quem sabe ele não teria perdido a eleição. Ele pensou corretamente. Até Agora, porque... Pensou no majoritário, você quer Pensou no majoritário. Até porque, dele Roberto, próprio, né? majoritário. então raciocinei equivocadamente. Perfeito, Entendi. perfeito. Narciso, eu aprendi, você aprendeu, todos nós Ele não temos pensou experiência. de lascar o PCdoB, ele pensou de tirar proveito com o PCdoB. Claro. Nós aprendemos, todos nós, que política não se faz por gostar ou não gostar, não é um casamento permanente. Se faz por questões objetivas, extremamente objetivas. Nessa questão de vice, o que se tem que discutir qual é o melhor candidato que soma. Não, pronto. Então é minha. É a sua tese, porque eu concordo com ela. A tese lógica de vocês dois, Eu mas não é a concordo. tese do PT. A tese do PT é que o candidato a vice é do partido dele. Isso é ruim para os nanicos? Quem? Tu que fala pelos nanicos? Não falo por eles. Não, Luiz. Mas na sua opinião isso é ruim, uma tese de uma chapa própria? Eu acho que não é o ideal. Luiz. Não é o ideal você Luiz. ter uma chapa. Até porque você tem 14 partidos fazendo parte de uma coligação. Você Aí conhece- você põe um partido só para ter. Ah, Eu é acho que melhor isso Você não é. conhece a fábula Politicamente não é correto. de La Fontaine da girafa? Que Não. queria, longe, hein? que queria comer as uvas. Da raposa azul. Aí estica o pescoço, e quando não alcançou, aí disse, elas estão verdes. Aí desistiu. Mas o PT pode e até conseguir emplacar o vice dele. Por convencimento, surgiu um nome que seja... Mas se ele impuser esse nome na marra, ele pode estar contratando a derrota dele. Claro. Mas aí ele vai chamar. Aí- Ele vai chamar PSDC do nosso amigo aqui. Vai dar mais Sim, espaço. mas- aí já tira o mas PSDC não- do nosso mas- amigo. Vai chamar o outro pequeno lá. Você sabe qual é PSDC, Luiz, você sabe qual é o combustível de uma campanha eleitoral? É o entusiasmo. É quando o cara sai à rua, os seus cabos eleitorais, os seus aliados saem à rua com entusiasmo, o que foi o PT na eleição do Jorge Viana? O que foi? Eu falei só uma observação, Luiz Carlos. Você repetiu 2 vezes, não tente ser a mãe de Ná. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.